turminha do 7º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Professora Milena aqui de Língua Portuguesa. Sem mais delongas, vamos logo iniciar aqui, ver o que a gente vai estudar hoje, qual é a habilidade que nós vamos ver. Hoje vai ser uma aula, uma espécie de revisão. Essa habilidade nós já vimos e esse gênero também. Nós vamos revisar, tá bom? Lembra dessa habilidade que nós vimos? A gente aprendeu o que era o locutor de um texto, o que era o interlocutor, e a gente aprendeu a achar marcas dentro do texto que identificassem esses dois elementos. Se você não lembra, não tem problema, ou perdeu essa aula, também não tem problema. Hoje a gente vai revisar isso, vai ver isso. Além disso, vamos ver também o gênero carta do leitor, certo? Então, pega papel, caneta, tudo direitinho para fazer as anotações de hoje. Olha só, para a gente iniciar, a gente vai ver um pouquinho das características desse gênero, vai rever, na verdade, né? Mas para isso a gente vai fazer a leitura de um texto, que é justamente uma carta do leitor. A gente viu que esse gênero é parecido realmente com o gênero carta, certo? Tem ali quem escreve, o destinatário, quem vai receber a carta também. Só que diferente da carta convencional, onde nós temos ali um assunto mais individualizado, aqui na carta do leitor não, é algo mais amplo que diz respeito a todo mundo ali que está lendo aquele jornal ou revista, certo? Vamos iniciar aqui, olha só o que é que a gente tem nesse texto. Logo lá em cima tem a data, o ano, tudo direitinho. Rondonópolis, 30 de abril de 2007. Olha aí, bem parecido com o gênero carta mesmo, né? Aí ele começa, senhor diretor. Preste atenção que aqui ele já está direcionando para quem ele está escrevendo. Senhor diretor. Esse senhor diretor pode ser o diretor da revista, do jornal, né? Aí em seguida ele vai iniciar o texto. Ele fala assim: todos sabemos da importância dos pais na formação dos filhos, mas o relato tecido pelo leitor Antônio Soares Abreu, lá da edição 1352, olha, perceba que ele está fazendo referência a uma edição específica dessa revista, essa edição aqui, 1352. Ele vai tecer opiniões dele sobre essa edição. Aí ele continua aí no primeiro parágrafo. Me faz questionar sobre o papel dos pais no momento da escolha da profissão. Até que ponto a influência dos pais pode ser benéfica? Na minha opinião, olha que interessante, ele já começa dando a opinião dele, né? Na carta do leitor a gente tem muito disso. Ele fala aí, logo no início do penúltimo parágrafo, na minha opinião, os pais podem sugerir, mas não impor. Até porque a escolha da profissão tem relação direta com a vocação. E a vocação é um chamado que vem de dentro de cada um. Uma coisa é orientar os filhos e outra é desviar esta ou aquela profissão da sua trajetória na vida. Uma influência nesse sentido pode, mais tarde, gerar uma frustração para o resto da vida. Atenciosamente, ele dá aí uma saudação final, né? E o que tem aqui na última linha? A assinatura dele, ou seja, a assinatura desse leitor, quem escreveu essa revista. Quem escreveu aqui essa carta do leitor. No início temos aí a data, só marcando novamente para a gente ver um pouquinho sobre a estrutura desse gênero, como é que ele é estruturado. No início aí a data, depois o vocativo. Você lembra o que é o vocativo? A gente já viu também. O vocativo aí é essa espécie de chamamento, essa espécie de direcionamento. Para quem a carta é destinada, direcionada. Aqui no caso a gente viu que essa carta é a opinião de um leitor. Qual é a opinião dele? Ele fala que os pais não devem interferir tanto na escolha da profissão dos filhos. Essa é a opinião dele. E ele vai escrever para essa revista, falando da edição, que inclusive tem aqui, né, edição número 1352. Ele encontrou esse tema nessa edição dessa revista e deu a opinião dele sobre esse tema, escrevendo aqui para o diretor. Logo em seguida a gente tem o corpo do texto, que é onde ele vai falar sobre os pensamentos dele, né? E logo no finalzinho a gente tem essa expressão cordial, que é o atenciosamente, podia ser qualquer outra, como abraço. E tem a assinatura de quem escreveu. Olha aqui, vimos rapidamente
o gênero, a estrutura do gênero carta do leitor. Vamos rever aqui algumas características desse gênero também. Vamos tentar associar essas características com o texto que nós lemos, tá bom? Aí assim vai fazer mais sentido para você. Primeira característica que tem aqui, expressa a opinião do leitor sobre textos publicados no jornal ou revista. Olha aí, é justamente o que a gente viu. É uma espécie de feedback do leitor para a revista, certo? Segunda característica, tem intencionalidade persuasiva. Você percebeu que o leitor, ele tenta fazer com que o diretor também pense mais ou menos como ele. Tem essa mesma linha de pensamento. Terceira característica, estrutura bem semelhante à da carta pessoal. Né? A gente viu a estrutura mais ou menos, a data lá em cima, o vocativo, que é o chamamento, corpo do texto, a expressãozinha de cordialidade no final, a despedida, a assinatura de quem escreveu essa carta. E a linguagem, vamos falar um pouquinho da linguagem nesse gênero. A linguagem tem aqui como a última característica tem assim, a linguagem é de acordo com o perfil do jornal ou da revista. A gente aprendeu que a gente tem que adequar a linguagem de acordo com o contexto que a gente está, né? A linguagem é como se fosse uma espécie de roupa. A gente não vai para a praia de terno e gravata e nem vai para uma entrevista de emprego de biquíni, né? Da mesma forma é a linguagem. Se eu estou escrevendo para um jornal mais formal, eu vou ter uma linguagem formal, né? Mas agora se eu estou escrevendo para uma revista adolescente, aí eu já vou ter outra espécie de linguagem mais descontraída, certo? Vamos para frente? Olha só, mas agora a gente vai destacar realmente a habilidade que nós vamos ver hoje. Nós vamos rever, na verdade, né? Porque é uma espécie de revisão. A gente vai aprender o que é o locutor e o interlocutor do texto. Olha só. O que a gente tem aqui nessa imagem? A gente tem uma mensagem que ela precisa ser enviada a alguém. Quem está aqui, o primeiro meninozinho, eu vou chamar ele aqui que ele é o emissor. É quem escreve, quem fala, quem está enviando essa mensagem. Essa mensagem ela é enviada por meio de um canal. Que canal é esse? É por onde eu envio essa mensagem. É um jornal? É uma revista? Enfim, é por onde eu estou enviando essa mensagem. E eu vou enviar essa mensagem para alguém. Essa pessoa é o receptor, certo? Quem está recebendo essa mensagem. Trazendo para o contexto aqui do texto que nós acabamos de ler, da carta de leitor que nós acabamos de ler. Nós temos o locutor. O locutor é quem? O emissor. Ou seja, quem está ali emitindo a mensagem. Quem foi que escreveu aquela carta? Você lembra? Isso aí, lá no final do texto tinha a assinatura de quem escreveu a carta. Qual era o nome? Era o Renan, não é verdade? Então, o Renan é o locutor do meu texto. Eu escrevo esse texto para alguém receber, ele vai ser o meu receptor. Esse receptor eu vou chamar de interlocutor. É quem está recebendo, a quem eu estou destinando o meu texto. Você lembra que no texto que nós lemos, na carta do leitor que nós lemos, aquele texto era destinado a quem? Isso aí, era destinado ao leitor da revista. Deu para entender mais ou menos o que é o locutor e o que é o interlocutor dentro do texto? Locutor, sinônimo aqui de emissor, e interlocutor é o receptor, quem está recebendo aí a mensagem. Agora a gente vai ver alguns exemplos, se não ficou muito claro não tem problema, porque agora a gente vai ver alguns exemplos de como encontrar o locutor e o interlocutor dentro de um texto. Como é que a gente vai achar essas marcas linguísticas aqui dentro do texto, certo? Lembrando que o gênero que a gente está vendo nessa aula é o gênero textual carta do leitor. Essa carta aqui, ela foi escrita também por um leitor, claro, né? Destinada à revista CHC. Essa revista eu já comentei na aula passada também, mas se você não lembra, ela é uma revista de divulgação científica. Ela busca popularizar o conhecimento científico. CHC é a sigla para Ciência Hoje das Crianças, certo? Então vamos lá, vamos ler essa carta do leitor. Olha o título aqui, o título é muito importante, né? É sempre bom a gente destacar. Tem aqui, neurônios em movimento. Aí já começa assim,
Olá, CHC! Somos alunos do 5º ano. Lemos durante toda a semana na nossa roda de leitura curiosidades e histórias da revista CHC. Lemos o texto porque o cérebro nunca deixa de aprender e achamos muito legal. Gostamos da parte que fala que o cérebro de uma criança armazena informações muito mais rapidamente que o de um adulto. Por isso, vamos continuar lendo as matérias publicadas na revista. Assim, vamos aprender muito mais. Você não acha? Aí no final tem aqui quem foi que escreveu esse texto, né? Foram os alunos do 8º ano, lá da Escola Estadual José Ariano Rodrigues. E a própria revista responde. Você percebeu que aqui o leitor é um conjunto de leitores, né? Os alunos aqui do 8º ano dessa determinada escola. Eles estão falando dessa reportagem, dessa reportagem que teve na revista, que tem como título Porque o Cérebro Nunca Deixa de Aprender. E aí, eles estão falando de forma positiva ou de forma negativa? Estão elogiando, né? Tanto é que eles falam. Achamos muito legal, olha aí, falando de forma positiva. E a própria revista no final responde: claro que sim, vocês são demais, escrevam sempre. Agora a gente vai tentar achar marcas linguísticas que denunciem o locutor e o interlocutor do texto, tá bom? Você lembra que essa é a habilidade que a gente está aprendendo hoje. Logo no início, quando ele fala Olá, CHC, já dá para entender a quem esse texto é destinado. Esse texto é destinado para quem? Para ali os produtores da revista CHC, os produtores da revista Ciência Hoje das Crianças, não é isso? Ó, isso aqui, esse chamamento, a gente vai nomear ele de vocativo, certo? Lembrando que o vocativo ele é sempre separado por vírgula, por isso que eu tenho aqui, Olá, CHC. E se eu perguntasse para você quem foi que escreveu esse texto? Ou seja, quem é o meu locutor? O meu locutor é quem escreveu o texto, né? Então, nós temos aqui que foram os alunos do 8º ano. A assinatura, no final, ela já traz também essa pista de como achar o meu locutor. Então, temos aqui o interlocutor, que é a própria revista CHC, que é para quem esse texto é destinado. A quem o texto se destina é o interlocutor, certo? E quem escreve é o locutor. Vamos mais na frente? Olha aqui. O vocativo, como eu falei para vocês, é uma espécie de chamamento. É um termo utilizado aqui pelo falante, quem está escrevendo o texto, ou seja, o locutor, para se dirigir ao ouvinte, né? Como eu disse, o vocativo ele é sempre separado por vírgula e evidencia o que? O interlocutor do meu texto. Olha como o vocativo é importante, olha a quantidade de características, de informações que eu vou tirar através do vocativo do meu texto. Vamos ver mais um? Olha aqui, o próximo texto que nós vamos ler é esse aqui, Elogio Poético. Ele também pertence a esse gênero, Carta do Leitor. Ele é destinado a quem? Logo no início tem aqui, Olá, turma da CHC, turma da Ciência Hoje das Crianças, que é essa revista que eu mencionei. Tenho 13 anos e estou no 8º ano, na Escola Municipal de Ensino Fundamental 25 de Julho. Eu gosto muito dos artigos publicados nas revistas. Na escola é onde eu tenho mais acesso. Quero elogiar também suas poesias. Tchau, Juliana Lemes, lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Como é que eu vou fazer para ter noção de quem é o meu locutor? Ou seja, quem está emitindo a informação aqui dentro do texto, quem está escrevendo. Se você perceber, eu coloquei aqui em destaque os verbos. Perceba que os verbos que estão em destaque, eles pertencem à primeira pessoa. Olha só, tenho, estou, gosto, quero. Esses verbos estão evidenciando quem é o locutor do meu texto. Eu tenho, eu estou, eu gosto, eu quero. E quem é esse eu? Esse eu é justamente a Juliana Lemes. Você percebe pela assinatura no finalzinho da carta do leitor. Outra forma de identificar, então, o locutor do meu texto é pelos verbos, esses verbos aqui de primeira pessoa, certo?
Vamos para frente? O que nós temos aqui? Tem a estrutura, de novo, do gênero carta do leitor, o título lá em cima, corpo do texto, a identificação do leitor, do autor. Percebeu aqui pela assinatura quem foi que escreveu esse texto? Quem é o locutor desse texto, se eu perguntar para você? Lá no finalzinho já tem, né? São os alunos do 5º ano da Escola Benedito Rodrigues, Senador Coneto, lá em Goiás. Então é fácil achar o locutor do meu texto, né, dentro desse gênero, carta do leitor, né? É fácil porque a gente já encontra a assinatura aqui no final. Mas a gente viu também que existem outras formas de encontrar quem escreve o texto, o locutor do texto, seguindo algumas pistas. Vamos para frente? Aqui nós temos outro exemplo de carta do leitor. Vamos ler juntos para a gente poder entender? Tem assim: agradecer, rabo de cachorro. Olha que título inesperado. Do que será que esse texto vai falar? Vamos descobrir juntos. Tem assim: olá, gostamos muito do artigo Por que o cachorro abana o rabo quando está feliz, publicado lá na CHC 247. Olha aí, como eu falei para vocês, esse gênero ele consegue fazer isso, dar esse feedback para a revista do que o leitor achou de uma determinada matéria, de uma determinada edição. Ele está falando dessa matéria aqui porque o cachorro abana o rabo quando está feliz, lá da CHC número 247. Aí ele continua falando: foi de grande importância esta reportagem para nós. Então, a partir de agora, não vamos cortar mais o rabo dos cães, porque entendemos, porque estaremos tirando uma parte importante do seu corpo e da sua expressão também. Um grande abraço, Matheus dos Santos e João Pedro Silva, lá da Colômbia, em São Paulo. Novamente, a gente encontra aqui a presença dos verbos na primeira pessoa. Se eu perguntasse para você quem é que está escrevendo esse texto, quem é o locutor desse texto, aí você ia pensar um pouquinho e olhar para os meus verbos, ia olhar para o verbo gostar, ver, estar, quando ele fala assim: gostamos, vamos, estaremos. Olha só, então é só encontrar o sujeito desses verbos. Quem é o sujeito? É justamente o locutor do meu texto, que é quem? Matheus Santos e João Pedro. Eles que escreveram esse texto, eles que são os locutores, certo? A gente tem também aqui outra dica, outra marca textual do locutor dentro do texto, é justamente o pronome pessoal, e a presença do pronome pessoal na primeira pessoa, quando ele fala nós. Olha aí, olha o locutor do texto sendo evidenciado novamente. Quem é que é esse nós? Matheus dos Santos e João Pedro. A gente tira logo essa conclusão pela assinatura lá embaixo. Tudo isso aqui é a presença do sujeito, do verbo na primeira pessoa, da assinatura. Tudo isso aqui está evidenciando o locutor do texto, tá bom? Vamos para frente? Vamos fazer uma atividade agora, que é para a gente tentar evidenciar todos esses conhecimentos que nós aprendemos agora. O que a gente viu? A gente aprendeu um pouquinho sobre esse gênero e viu algumas marcas linguísticas que estão evidenciando aqui o locutor e o interlocutor do texto, certo? Na primeira questão a gente tem assim: na carta podemos identificar a referência ao autor do texto na expressão. Olha só. Ele traz aqui 4 expressões e ele quer saber aonde é que está evidenciado o locutor do texto, né? Perdão, ele fala do autor do texto, né? Que é justamente o locutor, tá certinho? Foi o texto que a gente acabou de ler, então nem vou ler novamente. Que é esse texto do Matheus dos Santos e do João Pedro, que estão elogiando essa revista, a CHC, por essa matéria. Porque o cachorro abana o rabo quando está feliz, certo? É a opinião aqui deles dois sobre essa matéria da CHC. Vou ler para você cada alternativa e você vai me dizer em qual alternativa eu posso identificar uma referência ao autor do texto. Quem é o autor do texto? É o meu locutor, certo? Vamos lá, na letra A tem assim: abana o rabo. Na letra B, seu corpo. Na letra C, esta reportagem.
E na letra D, para nós. E aí, onde é que eu consigo enxergar quem escreveu o texto? Quem é o meu autor? Ou seja, o meu locutor? Em qual alternativa eu consigo enxergar isso? 2 segundinhos para você pensar. Fácil, 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 né? Acho que você acertou. É justamente a letra D, quando ele fala assim, para nós. Lembra que eu falei que o pronome de primeira pessoa está ali também evidenciando o locutor do meu texto? Esse nós. Quem é esse nós? Para nós, Mateus dos Santos e João Pedro Silva. É importante até que você encontre essa expressão dentro do texto. Ela está no final do primeiro parágrafo. Vamos ler juntos para a gente entender essa expressão dentro do contexto? Tem assim: foi de grande importância esta reportagem para nós. Olha aí. Foi de grande importância esta reportagem para nós. Quem é esse nós? É justamente o locutor do meu texto, o autor, quem está ali escrevendo este texto. Então, a marca linguística que evidencia aqui o locutor do meu texto é a letra D, quando ele fala para nós, que temos aí o pronome na primeira pessoa do plural. Tá bom? Espero que você tenha acertado. Se não acertou, não tem problema, porque a gente tem mais uma questão, certo? Vamos tentar acertar essa aqui. Segunda questão tem assim, lê com atenção. Além de provocar uma reação positiva, a reportagem citada na carta acarretou uma mudança de atitude nos leitores. Mudança de atitude, ou seja, o leitor pensava de uma forma e agia dessa forma e agora ele está agindo de outra. Essa mudança é descrita no trecho. Onde é que está evidenciando essa mudança de comportamento do meu locutor? Ou seja, do meu autor, que é o Mateus dos Santos e o João Pedro? Vou ler para você e você vai tentar responder em casa, viu? Tem assim: porque estaremos tirando uma parte importante do seu corpo. Gostamos muito do artigo na letra B. Na letra C, não vamos cortar mais o rabo dos cães. E na letra D, foi de grande importância esta reportagem para nós. E aí, em qual alternativa dessa está evidenciando uma mudança de comportamento do meu locutor? 2 segundinhos para você pensar, que essa você vai acertar. Olha aqui, letra C, quando ele fala assim, não vamos cortar mais o rabo dos cães. Ou seja, antes de ler essa reportagem, eles tinham determinado comportamento, que era o quê? Fazer esse corte. E agora, depois da reportagem da CHC número 247, ele já teve uma mudança de comportamento, que é o quê? Não vamos mais cortar o rabo dos cães. Percebeu aqui que é a letra C que é a resposta da segunda questão? Deu para entender direitinho? Pois vamos para frente. Vamos para a nossa última questão de hoje, tá bom? Presta bem atenção. Tem assim: no trecho, queria parabenizá-los. O termo em destaque faz referência aos... Aqui não tem jeito, não tem adivinhação. A gente tem que ler nosso texto e identificar onde tem essa expressão aqui. Queria parabenizá-los. Enquanto eu leio o texto, eu quero que você fique atento. Na hora que aparecer essa expressão, você já fica tentando identificar quem é esse Lois. Esse Lois aqui está fazendo referência a quem, certo? Enquanto eu estou lendo o texto, eu quero que você identifique isso. Aí temos aqui no texto, vou iniciar a leitura, tem assim: olá, queria parabenizá-los pela belíssima e muito bem elaborada matéria da revista Capricho, número 1259, que fala sobre as tendências da moda. Foi muito útil na hora de sair para aquela baladinha básica. Inclusive, essas makes servem para usar em qualquer lugar e em qualquer hora do dia. Todas as minhas amigas ficaram me perguntando se eu tinha contratado um maquiador. Aí eu respondo: gente, eu peguei uma matéria fantástica da revista Capricho. Com toda sinceridade, Joyce Colim e Carolina Chaves, lá de Fortaleza, que faz referência à revista Capricho, número 1259. Olha aí, prestou aqui novamente temos uma carta do leitor. Quem é que está escrevendo? É a Joyce e a Carolina falando sobre essa reportagem, dando a opinião dela, dando um feedback para a revista Capricho, certo? Agora a pergunta, tá lembrado da pergunta que eu fiz antes de começar a leitura do texto? Era para quem esse Lois faz referência.
Essa expressão, ela já aparece logo no início do texto, quando ela fala assim: queria parabenizá-los pela belíssima e muito bem elaborada matéria da revista Capricho. A quem esse lois faz referência? Eu vou ler as alternativas e você vai pensando na resposta, certo? Na letra A tem assim: queria parabenizá-los. Esse lois faz referência aos leitores da revista, letra A, será? Na letra B, aos autores de cartas de leitor. Letra C, aos editores da matéria. Ou letra D, aos amigos da autora. Quem é que ela queria parabenizar? Ou seja, quem é que é o interlocutor do meu texto? A quem esse texto é destinado? É isso que a pergunta quer. 2 segundinhos para você pensar. 1, 2. Olha só, a resposta é a letra C. Quando ela fala queria parabenizá-los, esse lois faz referência ao meu interlocutor, a quem essa matéria é destinada. Quem é que ela queria parabenizar? Justamente os editores daquela revista, os colaboradores daquela matéria, que é a letra C. Ela não é a letra A, ela não queria parabenizar os leitores da revista, não. Ela queria parabenizar os editores, nem os autores de carta do leitor, muito menos os amigos dela, né? Então, esse lois faz referência aqui aos editores da matéria. Você percebeu que a gente só consegue achar a resposta dentro do contexto do texto, né? Lendo novamente, identificando a expressão e interpretando. Por isso, não adianta a adivinhação. E finalizamos a nossa aula de hoje. Não disse que era a última questão? Hoje foi rapidinho, né? O que foi que a gente aprendeu? Na verdade, hoje a gente fez uma espécie de revisão, né? Vimos novamente as características do gênero carta do leitor. Aprendemos a identificar o interlocutor e o locutor do texto por meio de pistas textuais. Se você errou alguma questão, ficou em dúvida, é só chamar seu professor, seja no grupo lá do WhatsApp, na plataforma Mob, que a gente vai responder com o maior carinho, certo? Até a próxima aula!